Na semana passada foi deixada a seguinte atividade para vocês. Então eu tenho aqui um programa onde ele está inserindo a palavra aguarde. E vocês veem que sempre fica aparecendo os pontinhos e logo em seguida ele dá uma mensagem que está gerando os números da Mega Sena e mostra em sequência esses números para a gente. Pronto, boa sorte. Foi colocado como dica a utilização da biblioteca util juntamente com as funções aguarde e sorteia. Vejamos como isso funciona. Então, iniciei aqui um novo programa e nesse novo programa vamos exemplificar aqui a utilização do aguarde. Então, vou colocar um escreva, aguarde 5 segundos. Para utilizar a função aguarde, nós temos que primeiro importar a biblioteca util. Fazemos isso com o seguinte comando: inclua biblioteca util. Pronto, a partir de agora nós podemos utilizar todas as funções que pertencem a essa biblioteca. Como nós queremos utilizar a função aguarde, temos ali escreva, aguarde 5 segundos. Então, util, ponto, aguarde, veja que ele já dá as sugestões aqui, aguarde. Dentro do aguarde nós vamos colocar os segundos. Como nós queremos que a pessoa aguarde 5 segundos, cada segundo ele é contado em milésimos. Então, se eu quero contar 1 segundo, eu vou colocar aqui 1000. Vamos escrever aqui uma mensagem informando que está se passando determinados segundos. Então, vamos colocar aqui, escreva 1, para informar que já passou 1 segundo. Nós vamos ver isso aqui na prática. Como eu quero que cada informação apareça logo em sequência, eu vou deixar da seguinte forma. Eu vou colocando espaços aqui para a gente ver esses números aparecendo. Escreva, aguarde 5 segundos. Aqui, a partir dessa mensagem aqui, eu vou contar de 1 em 1 até dar os 5 segundos. E entre uma mensagem e outra que eu quero exibir, eu coloco o aguarde. Ou seja, dessa mensagem para essa aqui, eu tenho 1 segundo. Ele vai aguardar 1 segundo e exibir essa mensagem. Depois eu boto aguarde mais 1 segundo, exibo a outra mensagem e assim por diante. Então, só para a gente entender o programa, como eu já disse, entre uma mensagem e outra, que essas mensagens que estão em amarelo, ele vai aguardar 1 segundo. E esse 1 segundo ele é colocado em milissegundos. A gente representa 1 segundo com 1000. Então, aguarde 5 segundos, aqui ele espera 1 segundo e exibe essa mensagem. Aguarda mais 1 segundo, exibe essa mensagem, aguarda mais 1 segundo, exibe essa mensagem, e assim até chegar ao fim da mensagem. Vamos executar aqui e ver isso acontecendo. Então chegamos ao fim da execução desse programa. Dessa forma eu posso determinar quantos segundos tem de uma mensagem para outra, tem de um sinal para outro. Como nós bem vimos lá naquela execução, ele mostra o aguarde, depois fica aparecendo uns pontinhos, depois ele mostra uma mensagem dizendo que está gerando os números da Mega Sena e em seguida ele começa a mostrar esses números. Agora, como é que a gente faz para exibir números de forma aleatória? Se tiver ficado alguma dúvida com relação a isso aqui, volte o vídeo e assista novamente a explicação da utilização da função aguarde da biblioteca util. Só mais um detalhe. Para não ficar escrevendo a palavra util, você pode muito bem substituir essa palavra por uma letra, por exemplo, por um outro número, por um outro nome que você quiser dar, tá certo? Então, quando eu faço isso, traço e boto um sinalzinho para frente aqui, o maior que, significa dizer que eu estou substituindo a palavra util por este sinal. Então, em vez de eu utilizar aqui a palavra util, eu posso muito bem utilizar
apenas a letrinha U, que ele vai entender que se trata da biblioteca útil. Quando eu mandar executar, ele vai executar da mesma forma. Entendido essa parte, vamos ver agora como é que a gente sorteia um número aleatório. Então vou criar aqui um novo programa. Temos aqui um novo programa criado. Vamos agora utilizar a função sorteia que está dentro da nossa biblioteca útil. Então, inclua biblioteca útil. Em vez de utilizar a palavra útil, vou utilizar apenas a letra U. Então, para que a gente sorteie um número, a gente tem que primeiro declarar uma variável. Então, eu vou declarar a variável aqui do tipo inteiro, tá? A variável N1, e vamos utilizar o sorteia. Sorteia o quê? Perceba que eu estou colocando a U substituindo o nome da minha biblioteca e estou utilizando ponto sorteia, que é a função que se encontra dentro da minha biblioteca. Agora eu quero sortear um número entre um intervalo. Eu vou colocar aqui que eu quero sortear um número entre o 1 e, por exemplo, o 10. Feito isso, eu vou pedir para ele escrever esse número. Então escreva N1. Quando eu mandar executar, ele sorteou aqui o número 6. Se eu mandar executar novamente, ele vai substituir esse número quantas vezes eu mandar sortear aqui, tá certo? Então, se eu quiser colocar aqui entre 1 e 100 e mandar executar, ele já sorteou aqui o número 37. Então, é muito simples utilizar a função sorteio. Você declara uma variável e na frente dele você escreve, juntamente com o nome da biblioteca, a função que você quer utilizar, e dentro do parênteses basta utilizar um intervalo que esse número vai ser sorteado. Então vamos colocar aqui para ele sortear mais alguns outros números aleatórios. Eu vou colocar aqui só um espaço para não ficar tudo junto. Vou pedir para ele escrever um N2 mais, vou dar mais um espaço aqui, escreva N3 mais outro espaço, certo? Ele vai exibir esse número, vai dar um espaço, mostrar esse número, dar um espaço, mostrar esse número e assim por diante. Perceba que eu estou utilizando aqui mais outras duas variáveis, N2 e N3. Então eu também tenho que declarar essas mesmas variáveis aqui. Como todas elas são inteiro, eu posso utilizar essa mesma linha aqui para declarar todas elas. Igual a o ponto sorteia, dentro do mesmo intervalo, entre 1 e 100. Estou separando, perceba que eu estou separando esse bloco aqui, tá? Do U até esse parêntese, se refere a N1. Então eu estou separando isso com vírgula. Aqui eu estou colocando uma outra vírgula e vou declarar agora o N3, que, lembrando, esse igual não é igual, e sim um sinal de atribuição. Tá? Eu estou atribuindo esse valor aqui que vai ser sorteado à variável N. Então, o ponto sorteia mais um número entre 1 e 100. Quando eu mandar executar agora, veja o que aparece. Me mostrou aqui 3 números. Agora, digamos que eu quisesse exibir esses números entre um e outro, eu quisesse que fosse aguardado um determinado tempo. Então, basta que a gente coloque aqui o ponto aguarde. Para que ele seja exibido, eu vou colocar aqui um segundo. A gente já viu que basta colocar o 1000. O ponto aguarde mais um segundo, que é representado por 1000. Mandando executar, tem lá, ó, certo? Então, dessa forma, a gente utiliza as funções aguarde e sorteia. Vamos agora à solução da nossa atividade deixada na aula passada.
É sempre bom você começar um programa do zero para você ir se habituando com os códigos. Então, já estou fazendo aqui a inclusão da minha biblioteca util. Como nosso programa ele precisa mostrar para a gente 6 números, que são os 6 números da Mega Sena, eu vou ter que declarar 6 variáveis. Então, inteiro em 1 recebe, vou colocar aqui um nome para minha variável, aliás, para minha biblioteca, para evitar ficar utilizando sempre um nome util. Então, util.sorteia, sorteia aqui um número. A Mega Sena tem números variando entre 1 e 60. Então, eu vou declarar todas as minhas variáveis aqui. Colocando essa outra linha aqui para não ficar muito extenso. Declaradas as minhas variáveis, agora é só a gente colocar para executar o nosso programa juntamente com as outras instruções. Tenho primeiro que exibir a mensagem aguarde. E logo em seguida colocar esse aguarde. Aguarde quanto tempo? Então todos os tempos eu coloquei 1 segundo entre a exibição de uma mensagem e outra. Então perceba que na execução do nosso programa anterior eu tinha sempre um pontinho depois do aguarde. Então vou colocar aqui 3 pontos, e entre cada um desses eu coloco um aguarde. Nesse último ponto, eu quero que a próxima mensagem seja exibida em uma linha logo abaixo. Então eu vou colocar contra barra N de nova linha. Vou colocar um aguarde e vou exibir a próxima mensagem. Na verdade, quando a gente faz isso, ele não está gerando coisa nenhuma. A gente está só tornando o programa mais, digamos assim, interessante. Quando se declara os números lá em cima e manda executar, automaticamente todos esses números eles são gerados de forma aleatória, automática e rapidamente. Agora a gente vai apenas exibir todos esses números. Então eu vou colocar aqui mais um aguarde, novamente aqueles 3 pontinhos. Novamente eu quero que essas mensagens, que os números apareçam em uma nova linha, eu vou quebrar essa linha aqui e começar a exibir os meus números. Vou colocar aqui para ele aguardar. Eu começo a exibir esses números agora. Escreva N1 mais, eu vou colocar um espaço entre um número e outro, então eu estou fazendo dessa forma. Vou botar novamente o aguarde. Perceba que entre uma mensagem e outra eu estou colocando sempre um aguarde com o equivalente a 1 segundo. Então vou escrever o N6 aqui e colocar a minha mensagem final. Então está aqui nosso programa. Inclusão da biblioteca util e substituição dessa palavra util por uma letra, um caractere. Declaração das variáveis com a utilização da biblioteca e a função sorteia, colocando um intervalo de números entre 1 e 60 para esse número ser sorteado e guardado na sua respectiva variável. Declaradas as 6 variáveis, vamos à exibição das mensagens. Aguarde 1 segundo, coloque um ponto, aguarde 1 segundo, coloque um ponto e assim sucessivamente. Entre uma mensagem e outra, nós temos exatamente 1 segundo. E se nós formos contar, cronometrar isso aqui, a execução desse programa vai durar quanto tempo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, exatamente 14 segundos. Então, executando, aguarde. Pronto, está gerados os nossos números da Mega Sena. Qualquer dúvida é só rever novamente toda a explicação e se ainda assim restar alguma dúvida, coloque nos comentários na plataforma.